Você está participando do nosso púlpito eletrônico? Então inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vai ser uma bênção e você vai fazer parte dessa visão. Deus te abençoe. Irmãos, eu vou trazer uma palavra aqui hoje. Eu pedi a Deus, pedi ao Espírito Santo. E agora, um pouquinho antes de sair para cá, eu estava conversando com um veterano, pastor, amigo. Eu estava falando para ele, rapaz, se for um discurso meu, nada, vai acontecer nada. Mas se o Espírito Santo, por misericórdia, usar essa palavra, eu espero que alguém, de verdade, saia daqui hoje com seu coração despertado. Eu queria falar sobre o valor de uma alma. Valor de uma alma. Repita comigo. O valor de uma alma. Aleluia. Eu quero tomar como texto básico o Evangelho de Marcos, o capítulo 1, versículo 16 ao 18. Diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Obrigado, Senhor, fala conosco, nos dá a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos versículos poderosos, a gente vê aqui 4 pilares importantes. Ouça bem, 4 pilares importantes para quem quer fazer a obra de Deus. Para quem quer ser útil na obra de Deus. Esses 3 versículos que você leu contém aí o mapa, o segredo para quem quer ser útil na obra de Deus. Muito importante isso. Muito importante. Quais são, pastor, esses pilares? Primeiro, é que para que você seja realmente útil na obra de Deus, você tem que ter uma chamada. Você tem que ter essa convicção. Porque quem tem uma chamada de Deus, não desiste por luta, não desiste por perda, não desiste por decepção, não desiste por incompreensão, não desiste pelas dificuldades que a vida nos traz. Quando o camarada tem certeza de uma chamada, ele não desiste, ele não olha para trás. Ele tem uma chamada de Deus. Veja o versículo 17, que nós acabamos de ler, diz assim: E Jesus disse: Vinde após mim. Ele chamou, tem que ter uma chamada. Então você quer ser útil na obra de Deus, não é porque você vê o irmão fazer, não é porque você está na influência, porque o coleguinha está fazendo, não, você tem que ter aquela certeza. Deus me chamou. Eu tenho uma chamada de Deus. Vinde após mim. Você tem que ter uma chamada. O segundo pilar é você tem que ter uma preparação. Olha aqui o que é que diz Jesus. Vinde após mim e o quê? E eu farei. Deus tem que fazer. Na verdade, é Ele que prepara você. Você tem que ter essa sensibilidade e tem que ter essa abertura para que o Espírito do Senhor trabalhe. Eu farei. Quem faz é Deus. Quem faz uma pessoa de Deus é o próprio Deus. Quem faz um obreiro é Deus. Quem faz uma obreira é Deus. Quem faz um ministro é Deus. É Ele que faz. Eu farei. É por isso que Pedro, encerrando a sua carta, em 2 Pedro 3,18, ele diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que procurar ser aberto para que Deus trabalhe em você e também se preparar, ouvir a orientação de Deus. Quantas vezes Deus fala com um jovem: estude,
E ele tapa os ouvidos para aquela voz de Deus no seu interior. E quando é depois, ele recebe uma chamada de Deus. E ele desperdiçou um tempo enorme que Deus queria prepará-lo, que Deus queria capacitá-lo, que Deus queria dar a ele conhecimento. E ele perde aquilo. Eu farei. Então quando Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento, ele está te dando aí duas vertentes maravilhosas. Crescer na graça é você viver o mundo de Deus. O crente tem que viver o mundo de Deus. Tem que viver o mundo do milagre, o mundo do sobrenatural. Não é você botar uma Bíblia, vir para a igreja e não ter nada de Deus na sua vida. Não, meu irmão, você tem que ver milagre de Deus. Você tem que ver intervenção de Deus. Você tem que ter testemunho da sua vida. Não é da vida dos outros para contar, não. Da sua vida. Jesus falou comigo hoje. Deus se revelou a mim. O Senhor está com a mão na minha vida, no meu trabalho, nos meus negócios. Eu tenho visto Deus. Isso aí é crescer na graça. Agora, no conhecimento, é você entender o mundo de Deus. No conhecimento, é você conhecer o mundo de Deus, o que é a vontade de Deus, a direção de Deus, os desígnios de Deus. Isso é crescer no conhecimento. Aí, então, Pedro diz, cresça na graça e cresça no conhecimento. Jesus diz assim, vinde após mim, chama, e diz, eu vou preparar você. Então nessa noite, seja sensível ao Espírito Santo. Quantos dizem glória a Deus? Se você tem uma chamada de Deus, seja sensível ao Espírito Santo. Deixe Deus preparar você. Quantos dizem glória a Deus? O terceiro pilar é propósito. Deus não chama ninguém sem propósito. E você, por isso que você tem que estar sensível ao Espírito Santo, para saber qual o propósito de Deus. Olha o propósito aqui. Vinde após mim, chamada, eu farei, é Ele que prepara, que sejais pescadores de homens. Jesus disse, esse é o propósito. Quando Deus nos chama, Ele dá um propósito para a nossa chamada. Você já perguntou a Deus, qual o propósito da minha chamada? Então quem tem uma chamada de Deus não tem tempo. Ai, passou meu tempo. Agora não é meu tempo mais. Acabou meu tempo. Não, meu irmão, que negócio é esse? Que negócio é esse? Onde é que você aprendeu isso? Que evangelho é esse? Não, Deus tem um propósito com você. O propósito de Deus com Pedro foi até ele ser crucificado numa cruz de cabeça para baixo. Foi até o fim dos seus dias. Até o fim dos seus dias ele foi pescador de homem. Quantos dizem glória a Deus? Então Deus não acabou o propósito com você, não. Você tem uma chamada? Tenho convicção que Deus me chamou. Então Ele prepara e Ele te dá um propósito. E por último, aí vem a nossa participação nisso. Aí vem a nossa participação nesses 4 pilares. Os 3 pilares é com Deus. Ele chama, Ele prepara e Ele dá um propósito. O último é o nosso, a obediência. Dá uma olhada no versículo 18. Olha lá. O que foi que eles fizeram? O quê? E logo, o quê? Versículo 18. E deixando logo as suas redes, o seguiram, obedecer. Você pode ter uma chamada, Deus pode estar trabalhando, lhe preparando, Ele pode ter lhe mostrado o propósito, mas você tem que obedecer a isso. Não, Senhor, eu farei aquilo que tu queres que eu faça. E logo eles deixaram a rede e o seguiram. Isso é muito importante. Irmãos, olha só. Dizem que Lutero, eu li no livro, que Lutero tinha um amigo chamado Micônio, o nome do amigo de Lutero. E ele, ao ver Lutero atarefado no serviço do ministério, ele vendo Lutero, ele ficou penalizado com Lutero. E ele chamou Lutero para uma conversa e disse: olha, eu vou orar mais por você. Eu vou ficar orando por você. Eu vou te ajudar em oração. Vou orar por você. Então, numa noite, ele teve um sonho. Jesus apareceu para ele no sonho, para Micônio, e mostrou as mãos feridas, e mostrou
a sua fronte, que foi colocada ali uma coroa de espinho. E Jesus disse para Nicônio: me segue. Isso no sonho. E ele disse que no sonho ele foi caminhando atrás de Jesus. E de repente Jesus chegou no lugar e mostrou a ele uma planície que se estendia até ele perder de vista. E aquela planície estava coberta de ovelhas. E ele viu um homem só correndo atrás de uma ovelha, correndo atrás de outra, correndo atrás de uma, correndo atrás de outra. E quando ele deu por si, aquele homem era Lutero. Quando ele chegou perto para olhar quem era aquele homem que estava trabalhando ali, era Lutero. Depois Jesus tomou e levou ele a outro lugar. Um vasto campo, branco, cheio de trigo. Um campo enorme. E ele viu um ceifeiro, o cara ceifando no sonho. E quando ele se aproximou daquele homem que estava coberto de suor, trabalhando, quando ele olhou o rosto daquele homem, era Lutero. E quando ele viu aquilo, ele despertou daquele sonho. E quando ele despertou daquele sonho, ele disse: Senhor, eu entendi o que tu estás me falando. E a partir daquele dia ele tomou uma resolução. Ele disse assim: eu não posso ficar aqui orando enquanto Martinho se afadiga na obra do Senhor. As ovelhas devem ser pastoreadas, os campos devem ser ceifados. Aí ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, meus irmãos? Então há trabalho para a gente. Quantos dizem amém? Há trabalho para mim, há trabalho para você. Você é muito importante na obra de Deus. Você pode fazer, você pode contribuir, você pode fazer e ser uma bênção. Foi assim que Nicônio saiu para compartilhar do trabalho de Lutero, não somente da amizade, mas do trabalho daquele amigo que ele tinha. Jesus nos chama para trabalhar. Jesus te chama. Jesus não tem propósito que nenhum crente viva na igreja para assistir culto. Você não está aqui para assistir um culto e não se envolver na obra. Ele chama a todos nós para sermos úteis na obra. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que é que Pedro escreve para a igreja. 1 Pedro 4, versículo do 7 a 11. Vamos dar uma olhada nesse texto. Ele diz assim, ó: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio, vigiai em oração. Agora, veja. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidões de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra um outro dom, como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Espera um pouquinho aqui. Olha o que é que ele diz. Que aquilo que você recebeu, você ministre. E quando ele fala de multiforme graça de Deus, é que Deus trabalha com cada um de maneira diferente. Qual é o teu dom? É de louvar? Ministre. É de evangelizar? Evangelize. É de socorrer? Socorra. É de anunciar a palavra? Anuncie. Ministre uns aos outros. Ele está dizendo, olha, sede sóbrios. O tempo de fazer isso está se findando. O tempo está se acabando. Vigie. Ministre uns aos outros. Pode ir à frente. O 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então ele diz, façam tudo no Senhor, mas administrem uns aos outros. Às vezes, irmão, você diz assim, pastor, eu não sei cantar bem, eu canto igual o senhor, horrível. Pastor, olhe bem, eu não tenho dom para isso, ou dom para aquilo, mas você tem uma palavra de conforto. Você sabe que Deus lhe colocou um dom de amenizar,
de trazer um bálsamo ao coração. Use esse dom. Visite um irmão da igreja. Visita que eu estou falando é visita no Senhor. Não é aquela visita para estar falando defeito de A, de B, de C, quem é mal, que isso aí é coisa que... Isso não precisa nem ser mencionado no meio da gente, que isso aí dá até dá mal-estar. De falar, não, isso não é coisa de crente. Crente não vive pelo meio, não corrige nem a si mesmo e vive corrigindo os outros. Aí não adianta, aí é falar de Cristo, é aquela palavra que traz ânimo, ameniza, que traz um bálsamo. Meu irmão, use o dom que Deus tem lhe dado. Jesus usou padrões, Jesus nunca usou. Aí você diz assim, ai pastor, mas eu não tenho capacidade. Irmão, Jesus nunca usou padrões humanos para escolher pessoas para fazer a obra para ele. Sabe por quê? Pensa bem. Por que Jesus, em vez de ir para a praia lá na Galileia, chamar aqueles homens que a gente leu no início, que eram pescadores, para ser pescador de homens, por que Jesus não foi lá em Jerusalém, que tinha escolas de sinagoga, onde tinha jovens letrados, capacitados, que falavam hebraico e falavam grego, que conheciam o Antigo Testamento, conheciam muito bem o Antigo Testamento. Por que Jesus não foi lá? Por que Jesus não foi lá e não chamou um catedrático aquele de nível superior? Jesus não foi lá e não chamou um jovem daquele. Por que Jesus foi e chamou os homens simples, suado, em cima de um barco, lavando rede, os camaradas sem uma capacidade, humanamente falando, porque Jesus não usa os padrões humanos. Olha os padrões que Jesus usa. Veja qual foi o padrão que Jesus usou. Você quer saber qual foi o padrão? Quem quer saber como Jesus escolheu os discípulos? Levante a mão. Quem quer saber? Quem quer saber? Pois eu vou te mostrar na Bíblia. Você vai ver dentro da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 6. Vamos ler versículo 12 e 13. Olha como foi que Jesus escolheu. Jesus não foi, quem é? Peraí, Pedro, você tem diploma. Pedro, você fala bem. Pedro, você é capacitado. João, você é bom nisso. Não, olha qual foi o padrão que Jesus usou. Olha lá. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar. E o que foi que aconteceu? Orou 10 minutos. Orou 20 minutos. O que é que diz o texto aqui? Passou uma noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Sabe como é que Jesus fez? Passou uma noite de oração e depois ele chamou. Então ele não usa os padrões. Talvez você diga, pastor, eu não tenho capacidade, sabe? Eu não tenho, pastor, eu não tenho. Ele não está olhando isso. Ele não está olhando o seu grau de intelecto, não está olhando a sua idade. Irmão, não está olhando a sua idade. Guarde isso que eu estou falando. Jesus não está olhando a sua idade, nem está olhando a sua posição social. Sabe o que é que Jesus olha? E olha mesmo. A nossa disponibilidade. Pode anotar isso. Deus olha a nossa disponibilidade. Quando nós somos disponíveis a Ele. Quando a gente diz, eu quero fazer, Senhor. Eu quero, Senhor. Toma a minha vida. Mas quando você se esconde, quando você se esquiva, aí não. Quando a gente se esquiva, que tudo que faz para Deus é um sofrimento. Falou em fazer alguma coisa para Deus, não espere. Você pode até ser escolhido pela igreja, mas não por Deus, não por Jesus, porque Ele não escolhe esse tipo de pessoas. Disponibilidade. Se coloque disponível, porque Ele não usa os padrões humanos. Ele não foi para uma faculdade em Jerusalém buscar aqueles capacitados que estavam lá na escola de Eliel, na escola de
Gamaliel. Ele não foi. Então, se ele chamou gente simples que estava disponível, sabe como disponível? E tendo logo deixar a rede. Deixaram logo. Logo. Eu estou disponível, Senhor. Eu estou disponível. Deixaram logo, imediatamente. O que é, Senhor? Eu vou ser pescador de homem. Aleluia. Eu vou te dizer uma coisa. Ainda hoje, o Espírito do Senhor chama vidas. Aleluia. Essa é a pergunta que muda o teu destino. Sabe qual é a pergunta? Eu vou te mostrar na Bíblia. A pergunta que muda o nosso destino. Eu vou te mostrar. Atos 9, versículo 6. Grave essa pergunta. Essa pergunta muda o destino de qualquer pessoa que vive o mundo de Deus, que vive com Deus, que vive na casa de Deus. Essa é a pergunta que muda o destino de qualquer um. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Essa é a pergunta que muda o destino. É você dizer para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a pergunta que muda o destino de qualquer pessoa que vive no mundo de Deus. Essa é a pergunta que muda. Foi essa pergunta que mudou o destino de Paulo. Foi essa pergunta que mudou o rumo da vida dele. Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou disponível, ele disse. Eu vou falar uma coisa que eu escrevi. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. Quem já ouviu falar aqui de um homem chamado D.L. Moody? Alguém já ouviu falar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nome era Dwight Lyman Moody. Esse homem foi um dos maiores ganhadores de alma. Viveu no século XIX, eu acho. Século XIX. Um dos maiores ganhadores de alma. Um grande evangelista. Mas era um homem comum. Moody não tinha uma instrução, vasta instrução, não. Muito humilde. Mas há 4 coisas na vida de Moody, 5 coisas na vida de Moody, que o diferenciou ele de muita gente. Olha a diferença da vida de Moody. Se você quiser, anote aí. Consagração pessoal. Consagração pessoal. As pessoas que viviam com ele viam que ele era um homem de vida consagrada. Consagração pessoal. Outra coisa que as pessoas identificavam nele era sensibilidade em relação a Deus. Ele era um homem sensível em relação a Deus. Primeiro, consagração pessoal. Segundo, sensibilidade em relação a Deus. Terceiro, muita oração. Era um homem de oração, de muita oração. Quarto, estudo da palavra de Deus. Ele tinha um conhecimento secular muito limitado, mas era um homem de Bíblia, ele estudava muito a sua Bíblia. Há até um livro em português, Anotações da Bíblia, de D.L. Moody. Eu tinha ele, mas ficou tão velhinho que esfarelou. Mas era um livro muito legal, muito legal. Anotações, como a gente faz aqui assim, ó, a gente coloca. Você anota também na sua Bíblia. Você anota, você coloca aqui assim e tal. Então, ele tinha anotações. Anotações. Obrigado. Anotações da Bíblia de D.L. Moody. Outra coisa. Paixão arrebatadora pela salvação das almas. Sabe como é que ele começou o ministério dele, irmão?
ele foi num trabalho de escola dominical que tinha numa igreja. Aí chegou lá, ele viu, aí ele falou assim: rapaz, como é que eu faço? Eu queria também dar aula. Tenho vontade, sinto de Deus de dar aula. Aí disseram assim: você aluga um banco. A gente aluga um banco, você pode alugar um banco. Aluga um banco, não era cadeira, aqueles bancos, e traga os seus alunos. Alugue um banco, alugou o banco na igreja, pagou e traga seus alunos. Ele foi para a rua e trouxe os alunos, encheu o banco dele. Na primeira aula, encheu o banco. Na segunda, ele trouxe 18 pessoas. Já não dava o banco, ele teve que alugar mais um. No final, meu irmão, com o passar do tempo, ele tinha uma classe de 1.500 alunos. Você acredita nisso? Bata uma salva de palmas para Jesus. Não deu mais. O lugar ficou pequeno. Não deu mais. Ali não dava mais. Todo mundo na cidade de Chicago conhecia. Moody, é o Moody. Quando alguém dizia assim: é o Moody que está falando. Pregou em todos os Estados Unidos. E há um dado histórico que envolve brasileiro. Eu vou falar para você. Você sabia que Dom Pedro II saiu do Brasil para ouvir ele pregar nos Estados Unidos? Dom Pedro II foi aos Estados Unidos para ouvir Moody pregar. Meu irmão, esse homem, um homem humilde, 9 irmãos, o pai morreu, ele muito cedo, ele era criança, enfrentou muita dificuldade, mas ele entregou a vida a Cristo. Foi um baluarte, foi usado nos Estados Unidos, foi usado na Europa, fundou institutos bíblicos, foi um homem extremamente usado por Deus, porque ele disse: o que queres que eu faça? Essa é a pergunta que mudou a vida de Paulo, mudou a vida de Moody, muda a vida de qualquer crente que sinceramente pergunta: Senhor, o que tu queres que eu faça? O que Deus quer que você faça? Irmão, o trabalho, a seara é grande, Deus está precisando de ceifeiros. Você acha que Deus quer você para vir aqui? Você acha que nós estamos fazendo um grande trabalho? 40 minutos aqui, 1 hora aqui, chegamos aqui, nos sentamos. Eu estava falando com esse pastor veterano: rapaz, antigamente, no domingo à tarde a gente ia para o ar livre, de paletó e gravata, viu, irmão? Os irmãos antigos sabem disso. A gente estava lembrando, paletó e gravata. Muitas vezes a gente carregando caixa de som, paletó e gravata no ar livre, meu irmão. Debaixo de viaduto, pela rua. Quando chegava na igreja, não existia esse negócio de ar-condicionado na igreja, não, meu irmão. Às vezes tinha umas que era chique, tinha 6 ventiladores nas paredes, as que não era, às vezes tinha um tufão. Um tufão. Aquele tufão que tinha que ventilar para todo mundo. Uma dificuldade melhor. Outra coisa, para visitar irmão era braçal. Ninguém tinha celular para você ligar para o irmão, colocar no vídeo, vocês se falaram, não, tinha que ir lá e pedir a Deus para encontrar a pessoa mesmo em casa, que muitas das vezes estava com a cara na porta, mas as pessoas faziam a obra. Nós estamos vivendo a maior facilidade. Olha só, você vai evangelizar domingo com o dedo dentro de casa, no seu ventilador, no seu ar-condicionado, talvez com um copo de suco do lado, um canudinho, você, Espírito Santo, me ajuda aqui. Olha que maravilha. Oi, querido, oi, querida, eu estou aqui, olha, tem um culto hoje, olha que maravilha. Olha que bênção que nós estamos vivendo. Que bênção. Meu irmão, aproveite, diga: Deus, eu quero fazer. Deus, eu quero ser útil. Deus, eu preciso fazer a tua obra. Sabe o que foi que disseram no final da vida de Moody? Eis aí um homem livre
de interesse e ostentação. Que Deus nos faça assim também. Quantos dizem glória a Deus? Eis aí um homem livre de interesses e de ostentação. Que o nosso alvo seja o Senhor Jesus Cristo. Mateus 10, 25, vamos ler só a parte A. Olha o que é que diz. Mateus 10, 25, só a parte A. Basta ao discípulo ser como o seu Senhor. Como é que era o nosso Senhor? Basta ao discípulo ser como o seu Senhor. Como é que era o seu Senhor? Eu vou falar aqui rapidamente 3 coisas que Jesus era. Primeiro, Jesus tinha um sentimento incondicional. Jesus foi até as últimas consequências para nos salvar. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Jesus não mediu esforço para nos salvar. Não mediu, irmão. Não mediu. Olha o que é que diz o texto. De sorte que haja em vós, na gente, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, orgulho, ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, abriu mão. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da glória que ele tinha como Deus, para se fazer igual a gente, igual a mim e a você. E achando na forma de homem, ele desceu mais. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Aí Paulo coloca uma vírgula. Ele pensa, que tipo de morte? A morte mais triste, a morte mais efêmera, a morte mais cruel, a morte mais perversa, morte de cruz. Irmãos amados, outra coisa que Jesus era firme nos seus propósitos. O propósito de Jesus era irremovível. Jesus, quando via uma situação contrária a ele, ele não abria mão daquilo que ele ia fazer. Tem crente que na primeira luta, na primeira decepção, quer deixar de fazer aquilo que é o teu propósito, que Deus te chamou para fazer. Você quer dar meia volta. Olha o exemplo de Jesus. Ao servo basta ser como seu Senhor. Olha o exemplo de Jesus. João capítulo 4, versículo de 4 a 8. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que José tinha dado a seu filho, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, o quê? Cansado do caminho. Cansado. Nesse cansado, vamos agregar aqui 2 coisas. Sede e fome. Fome fica à vista. E sede também no texto. Fome e sede. Assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase meio-dia, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, porque eles estavam com fome e sede, cansado e com fome. Agora Jesus, nesse momento aqui, ele perde a fome e ele esquece a sede, por causa da vida daquela mulher. Veja como uma alma é importante. Diga glória a Deus. Por causa da vida daquela mulher, ele perde a sede e ele perde a fome. Aleluia. E se importa com a vida daquela mulher. O que é que você está disposto a abrir mão, irmão? Às vezes de você, de um conforto,
às vezes de uma coisa bem mais simples, do que você está disposto a abrir mão por causa de uma vida. Às vezes o Espírito Santo te toca, vai ali, ó, leva uma palavra de consolo, e você acha isso tão incrível, tão difícil, tão que você não pode. Olha o valor de uma vida. Olha, vamos aqui no mesmo, olha o versículo 27, joga o 27 agora. 27. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Os discípulos, quando chegaram, viram aquela cena, ficaram impactados com aquilo. Até porque a mulher era samaritana. Agora, vamos ao 31 ao 34. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. A comida já tinha chegado. A mulher já tinha sido evangelizada. Aí disseram: Senhor, come agora. Coma alguma coisa. A gente sabe que o Senhor está cansado, com sede, com fome. Coma. Olha o que foi que Jesus disse para eles. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pode ir. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levanta os vossos olhos. Ele está dizendo: enxerguem, levanta os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, a Ele seja a glória. Outra coisa que ele tinha era a importância dada à obra da evangelização. Ele dava uma importância enorme a essa obra. Enorme. Importância à obra. Levanta os olhos, veja, o campo está pronto para vocês irem lá. Está pronto. Senhor, come. Não. Para aí, eu não quero falar de comida agora. Eu quero falar de uma coisa mais importante. E muitas das vezes nós queremos falar mais do nosso conforto. Sabe, irmãos, Deus tem um convite para você. Deus tem um convite. Muitas das vezes alguém diz assim: pastor, será que Deus me chamou? Eu não vi uma sarça pegando fogo que nem Moisés. Eu não vi. Outro diz assim: pastor, eu não tenho certeza que se Deus me chamou, porque eu não vi o serafim voando, que nem Isaías viu o serafim voando. Eu queria. Outro diz assim: sabe, eu não vi aquela luz que Paulo viu e o derrubou do cavalo, e eu não vi aquela glória. Mas os discípulos aqui em Marcos viram alguma coisa? Eles viram a terra tremer? Eles viram fogo? Eles viram a montanha se mover? Eles viram sarça? Eles ouviram um homem chegar e dizer assim: venha após mim, que eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Venha, me segue. O profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, joga aqui, olha bem, olha a chamada de Jeremias. Não viu anjo, não viu serafim, não viu querubim, não viu fogo, a terra não tremeu. Ele ouviu uma voz interior aqui dentro dele: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 5: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Talvez o Espírito Santo esteja falando ao coração de alguém aqui dentro nessa noite. E você esteja dizendo: ai pastor, eu não vi fogo, eu não vi terremoto. Não, irmão, tudo que eles ouviram
foi no seu íntimo. Tudo que eles ouviram foi a verdade de Deus no íntimo deles. Tanto os discípulos aqui nas redes, como Jeremias e outros homens. Eu poderia dar exemplo que ouviram a voz no interior, sem nenhuma manifestação. Mas aqui tem uma coisa importante. Quando ele diz, veio a mim a palavra do Senhor, todos que ouviram essa voz de Deus, seja na sarça, seja os serafins, seja derrubando, como derrubou Paulo no chão, e ele viu a glória, ele viu aquela luz, ao ponto que ficou cego, e depois foi restaurado. Todos tiveram uma coisa, tomaram 3 passos. Primeiro, eles creram. Segundo, eles aceitaram o chamado. E terceiro, eles foram cumprir o propósito. Porque se Deus fala com você hoje, fala com você amanhã, fala com você depois, e você não crê, não vai adiantar, irmão. Não vai adiantar. Você tem que crer. E você tem que acatar essa chamada. Convicção. O que é, Senhor, que eu vou fazer? E realizar. Cumprir o propósito. É isso que Deus quer. Sabe, irmão? E todos aqueles que cumprem o propósito de Deus têm resultados. Deus não deixa sozinho. Marcos 16, 20. Olha aqui essa palavra também. Ó. Marcos 16, 20. Quando você sai, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, e o que é que acontece? Leia comigo aqui, irmão, o que é que acontece? O que é que acontece? Leia comigo aqui. O que é que acontece? Cooperando. Deus coopera. Deus vai cooperar com você. Deus vai cooperar com a sua vida. Deus coopera. Deus coopera. Deus vai cooperar com a sua vida. Eu vou me deter aqui, mas eu espero que você ouça isso. Uma alma vale muito. Deus está precisando de você. Escute a voz de Deus. Ah, pastor, eu só vou crer se Deus levantar um irmão em profecia, uma irmã em profecia. Meu irmão, Deus não levantou ninguém em profecia para falar a Jeremias. Não levantou ninguém em profecia para falar com Pedro, com João, com André. Não. O Espírito Santo continua falando. Agora eu quero te trazer uma lembrança. Se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não se colocar como instrumento de Deus, nós vamos perder a cidade de Castelo. Você é uma testemunha. Não espere que o Espírito Santo vai pegar um microfone e vai para a praça 3 Irmãos, e vai pregar uma mensagem lá na Praça 3 Irmãos. O Espírito Santo não vai pegar o celular domingo e convidar alguém para vir ao culto. O Espírito Santo não vai amanhã, no lugar de você, visitar alguém, falar de Cristo. O Espírito Santo não vai pegar esse livro que você pegou para levar para casa, e o livro vai sair sozinho pelo meio da rua e vai na mão de alguém. Isso não vai acontecer. O Espírito Santo, ele vai digitar o número do celular através dos seus dedos. Ele vai pregar na Praça 3 Irmãos através de um pregador. Ele vai entregar o livro através de quem pegou o livro para entregar. Você é o instrumento do Espírito Santo. Seja útil e faça a obra de Deus. Vamos ficar de pé.